tema, abra sua Bíblia em Salmos 91, que é um clássico da igreja. Aleluia. E depois a gente vai voltar ao Salmo 37 para a nossa reflexão. Sejam todos muito bem-vindos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra lá no Salmo 91 para complementar o que o Senhor está falando só numa linha. Eu não gosto de fugir daquilo que Deus está falando no culto, porque Ele quer nos abençoar grandemente. Amém? Salmo 91 é um clássico da igreja. Você pode revirar algumas páginas da sua Bíblia e vamos ler o primeiro versículo que diz assim: Salmos são cânticos. Ele não tem versículo no original, mas aqui na nossa Bíblia tem para a nossa compreensão, para ficar melhor para nós entendermos. Porque são cânticos de adoração, são expressões de adorações muito fortes diante do Senhor, de toda a tua alma, que a pessoa está adorando, cantando num nível muito alto e pedindo ao Senhor. O Salmo tem um tema sobre a eterna proteção de Deus. É isso que Deus está falando nessa tarde, de proteção, de confiança nele, de saber esperar nele o tempo todo na nossa vida. Versículo 1 do Salmo 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso Deus, desfrutará sempre da sua proteção. Aquele que vive na habitação do Altíssimo. Quem é que vive hoje na habitação do Altíssimo? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que está no trono da sua glória para nos abençoar. É Ele que é o poderoso Deus. E então a nossa proteção vem dele, porque Ele está com seus olhos voltados a cada morador dessa terra. Por isso que a nossa confiança tem que estar nesse Deus que cremos, nesse Deus que confiamos, nesse Deus que nos protege, nesse Deus que nos guarda de todo mal, que cumpre as suas promessas no seu tempo, na nossa vida, no nosso propósito, na nossa família, de tudo aquilo que nós colocamos diante desse Deus soberano dessa terra. Tome posse dessa palavra. Versículo 2: sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. O nosso Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Na hora que você está aí, como exemplo dessa moça que a missionária deu, uma moça que está deprimida, pensando até mesmo em tirar a sua vida. Por que a pessoa chega a um nível desse? Porque realmente a confiança dela não está em Deus. O refúgio dela não está em Deus. A fortaleza dela espiritual internamente não é Deus, mas é a carne, mas é o que acontece no mundo. São as decepções do mundo, e a pessoa traz isso tudo para dentro de si e fica magoada, deprimida, porque não tem essa estrutura espiritual no Senhor. Claro que as coisas que acontecem em família são coisas que realmente machucam a vida da gente, mas se nosso refúgio for Cristo, ainda que nossos pais se separem, ainda que nossos pais nos abandonem, Cristo Ele estará conosco e nos dará a força para continuar, porque Deus não quer que ninguém tire a sua vida. Deus não quer ninguém em depressão, pelo contrário. Quando você ali passar pelo momento de dor, de dificuldade, aí que você tem que buscar o refúgio em Deus. Olha que o salmista nos alerta essa palavra nessa tarde. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio. Aleluia. E minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Querido, querida, em
quem é que você tem depositado a sua confiança? Em quem é que você tem depositado a sua confiança, querido e queridas? A nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza tem que estar no nosso Deus. Eu nunca vi a descendência de Deus mendigar o pão. Eu nunca vi Deus, durante todos esses anos que estamos aqui nessa terra, Ele abandonar uma pessoa que realmente confia nele. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi Deus decepcionar ninguém. Verdade. Faça prova então com Ele. Fale com Ele. Senhor, realmente, se Tu está na minha vida, então me dá uma resposta, Ele vai te dar. Então me dá uma solução, Ele vai te dar. Mas tem que crer, tem que confiar nesse Deus soberano dessa terra. Ei, querido, confia nele, Ele existe. Ele é o Verbo que veio nessa terra. Ele é o Verbo que veio nessa terra, ensinou, pregou, manifestou a sua glória, curou, ressuscitou. Quantas vidas não foram libertas e salvas pelo poder da palavra de Deus? Aleluia a Deus, glória. Em quem deposito toda a minha confiança? Quando realmente nós depositamos a confiança no nosso Deus, por mais que passamos momentos de sofrimento, de dor, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos levantar ainda mais forte. E o nome dEle há de ser glorificado, porque na maioria das vezes, no momento da dor, no momento de sofrimento, a pessoa abandona a fé, abandona tudo, quer se matar, quer beber, quer meter a cara no mato, quer fugir dos problemas da vida. Mas a confiança, o salmista nos alerta, tem que estar nele, no Senhor, no soberano dessa terra. Olha o que acontece quando a tua confiança, no versículo 13, está no Senhor. Olha o que acontece, olha o que o salmista, cheio do Espírito Santo, nos ensina nessa tarde, quando o meu refúgio é o Senhor, quando a minha fortaleza é o Senhor, quando a minha confiança é o Senhor. Olha o que é que acontece na minha vida. No versículo 3, resposta para a nossa vida nessa tarde. Ele te livrará de todo o laço do inimigo, de toda a depressão, de todos os pensamentos torpes, de todos os pensamentos malignos. Ele te livrará, Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Nenhuma seta, nenhum espírito de demônio vai te confrontar, vai te entristecer, porque as setas estão aí. Assim como tem o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que cura, que salva nessa terra, que faz tudo, tem os espíritos imundos que estão por aí vagando no mundo sobrenatural que a gente não vê. Se a pessoa está fraca de mente, o Espírito vem, pum, na mente dela, seta ela. Mas se o refúgio dela for Cristo, se a fortaleza dela for Cristo, se a confiança dela é Cristo, o texto aqui está dizendo, não sou eu, pastor Luiz, Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Meu Deus do céu! Qual é o Deus que vai te proteger disso? Quem é o homem que vai te proteger disso? Quem te protege da depressão é Deus. Se Ele for o teu refúgio, se Ele for o teu soberano Deus, e se tu confiar nele, Ele te livra de todo mal. É uma questão de você crer ou não crer na palavra de Deus. Se você crer, recebe que Deus está te dando livramento de todo mal contra a tua vida nessa tarde. Versículo 4. Ele te cobre com suas plumas. Deus nos
nos cobre, nos protege de todo mal. E debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura de Deus. Você sabe o que é a armadura de Deus? Você sabe o que é o escudo de Deus? É isso aqui, ó. A palavra, a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você se fortalece. Quanto mais você ouve e crê, mais Deus te fortalece e te abençoa. Versículo 5. Não temas o terror que campeia na calada da noite, as maldades das noitadas, das baladas da vida que estão aí no mundo. É por isso que na noite, na balada, muitas pessoas morrem porque estão o quê? Drogadas, todas bebidas. As pessoas se matam no trânsito. É um tráfico, é uma coisa que a pessoa deixa para fazer no calar da madrugada. As maldades desse mundo é no calar da madrugada. Porque as pessoas estão todas dormindo e os malfeitores, as pessoas que não têm domínio próprio, as pessoas que não são do bem, elas tramam cilada para te assaltar, para te matar, para te prejudicar. Mas se tu estiver no Senhor, se a tua confiança estiver nele, ele te livra de todo mal. É a palavra que está falando. Verdade, Deus. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Tanto faz se é de dia. Somos confrontados também no dia, somos confrontados também na noite. Em todo o tempo na nossa vida a gente é confrontado. Por isso que a gente vê aí os noticiários, as maldades. A mãe que deixou, hoje eu estava assistindo a Globo News, a mãe que deixou mais de 20 anos, hoje a polícia encontrou e liberou a moça. A mãe deixou a sua própria filha encarcerada dentro de casa, presa em corrente nos pés. Mãe que não quis cuidar da sua filha porque ela tem problema mental, porque não procurou uma ajuda. Hoje a justiça foi lá, descobriu e levou a moça. Por que que isso acontece? Por causa dessas maldades, por causa dessas mentes poluídas. A pessoa se carrega dessas coisas e isso traz um mal tremendo para a sua família. Olha que a palavra está nos dizendo no versículo 6. Não temas a peste que se move, só rateira nas trevas, nem o demônio que devasta o meio-dia. Porque enquanto aqui meio-dia a gente está pregando a palavra de Deus, caiu a live, mas a gente vai retornar o versículo 6. Não temas a peste que se move, só rateira nas trevas. Nem o demônio que devasta ao meio-dia. Como eu já falei, a live caiu, eu vou repetir. Porque as trevas, os demônios, olha que ele diz aqui, nem o demônio que devasta ao meio-dia, porque esse horário de meio-dia tem muitas pessoas fazendo trabalhos de despacho para destruir as famílias. Tem muita maldade nesse mundo. Assim como eu estou pregando para você a palavra de Deus, tem gente fazendo maldade para destruir a família, as famílias. Mas se tu estiver sob a proteção de Deus, olha que o texto vai dizer no versículo 7. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É a proteção, é o refúgio, é a confiança no Deus soberano dessa terra. Ele que vai te proteger, é Ele que vai te livrar de todo o mal dessa terra. Então existe essa proteção para aqueles que são de Deus.
para aqueles que são obedientes a Deus, para aqueles que acreditam na palavra do Senhor. Versículo 8. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. O texto está nos afirmando que a gente vai ver a destruição dos ímpios. Daquelas pessoas que praticaram só a maldade, em qualquer momento elas vão cair. Outro relato no jornal. Hoje o rapaz pegou 31 anos de cadeia porque matou a sua esposa, jogou ela lá de cima do prédio e hoje saiu a sentença dele. A família da moça ali, tudo comemorando, mas a dor nunca vai passar por causa dessa maldade, por causa de tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E o crente que é fiel a Deus, ele percebe isso. Ele percebe a queda do ímpio, ele percebe a queda do sistema, ele percebe o que está acontecendo no mundo. Não é normal, tem uma coisa, tem um poder por trás, porque o mundo, o sistema jaz do maligno. Versículo 9. Porquanto afirmaste ao Senhor, é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Versículo 10, mais uma promessa para quem está em Cristo. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Olha a proteção de Deus para a nossa família, por isso que é importante a gente orar, por isso que é importante a gente estar nos pés do Senhor, porque há uma proteção para aqueles que buscam o Senhor. Nenhum mal te alcançará. Claro que a gente vai passar momentos difíceis na nossa vida, né? Porque a gente é crente e a gente não passa, o crente que passa mesmo. Porque tem que levar o seu testemunho até o fim para glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor dá livramento, o Senhor cuida, o Senhor abre porta, aonde não há porta para abençoar a nossa vida, quando o nosso refúgio, a nossa proteção está nele. É o texto que está dizendo, nenhum mal te alcançará. Porque você pode estar passando um momento mais difícil na tua vida, mas uma hora Deus te tira dessa provação. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Existe essa proteção espiritual que a gente não vê no mundo invisível. É a proteção de Deus sobre a nossa vida. Deus nos guarda e nos protege de todo o mal. Por isso que o maligno não tem poder sobre a nossa vida. O inimigo ele só pode tocar em mim se for permissão de Deus, quando eu sou de Deus. Ele fica, Pedro diz nas suas cartas, que ele fica rugindo como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Por que ele nos traga? É porque existe essa proteção divina de Deus, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Há uma proteção do próprio Deus. Deus dá ordem para que no mundo espiritual os anjos nos livrem, nos protejam, nos abençoem, porque os anjos são os mensageiros de Deus, são enviados para abençoar aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, você pode ler na sua casa. Versículo 12. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Versículo 13. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Versículo 14. Porquanto ele me ama, e eu resgatarei, e eu o protegerei. Olha que Deus está falando para quem é fiel a ele. Pois este conhece o meu nome. Para você conhecer uma pessoa, você tem que saber quem ela é. Você conhece Deus? Você lê a Bíblia? Você tem uma Bíblia na sua casa? Você ora? Você congrega? Você é uma testemunha de Cristo? Você tem que conhecer as coisas de Deus para Deus te abençoar e te proteger de todo mal. Olha o que o texto diz, porquanto ele me ama, Deus nos ama, e eu o resgatarei e o protegerei, pois este conhece o meu nome, intimidade do seu Deus, do Criador, com a sua criatura. A gente vai até o 16, já está encerrando.
Versículo 15. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. É uma promessa. Que quando a gente sofre com Cristo, que quando a gente passa as etapas com Cristo, tanto as boas como as difíceis, é Ele que vai nos honrar e nos livrar de todo o mal, porque glorificamos o seu nome, demos testemunha dele nesta terra, que são os seus servos e seus filhos. E o versículo 16, para encerrar o Salmo 91. E eu o contemplarei. Deus que vai contemplar a nossa vida. É Deus que vai abençoar a nossa vida quando o nosso refúgio, quando o nosso abrigo, quando a nossa fortaleza, quando a nossa confiança a gente entrega nas mãos dele. Eu o contemplarei. Com vida longa. Olha só essa promessa. Quanto mais tu obedece a Deus, mais você vive nessa terra. Deus prolonga os teus dias. Essa promessa é para toda a igreja. É para os filhos que obedecem também aos seus pais. Vive mais nessa terra, a Bíblia diz. Que promessa maravilhosa. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Que coisa tremenda é isso. Deus está falando aqui que Ele se revela para quem busca Ele. Deus se revela para aquele que confia nele, dá vida longa. Ele honra, Ele contempla, Ele abençoa, Ele protege. Que coisa maravilhosa, está uma posse. Amém. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o eterno Deus. Então não é o homem que está falando com você nessa tarde. É o eterno Deus. Mas Ele quer que a nossa confiança, que a sua confiança que está aqui na igreja, que está na live, as pessoas que ainda vão assistir essa live, Ele quer que a nossa confiança esteja 100% nele. Para Ele nos abençoar, para Ele nos honrar, para Ele nos levantar e nos fortalecer todos os dias da nossa vida. Amém?